trabalho teve como base para sua construção o projeto desenvolvido e aplicado pelo professor doutor Fred Gonzalez na disciplina Ensino de Matemática 2 no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Segundo Abreu, o primeiro indício de proposta dos métodos ativos são encontrados na obra Emílio, de Jean-Jacques Rousseau, não se tratando de algo novo, mas sim uma ideia que vem sendo resgatada na atualidade. As metodologias ativas dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando com a orientação do professor. Boa tarde, meu nome é Cindinésia. O trabalho aqui apresentado consiste em uma proposta de ensino de matemática a partir do uso de metodologias ativas de aprendizagem, mais especificamente a aprendizagem da matemática baseada em projetos. A sua elaboração se deu a partir de uma abordagem interdisciplinar, contemplando conhecimentos relacionados à matemática, língua portuguesa, ciências, geografia e artes. A escolha do tema se deu a partir da observação e identificação pelos próprios componentes do grupo de problemas vivenciados durante o período de isolamento social devido à pandemia de Covid-19. A necessidade de ficar em casa para controle da doença acabou ocasionando uma série de mudanças nos hábitos de consumo. Foi observado um aumento significativo no consumo de água, energia e produtos alimentícios e de limpeza. Tal fato suscitou consequências de cunho financeiro, pois foi observado um aumento nos valores gastos nas faturas de água e de energia, e socioambiental, pois o aumento no consumo de produtos acabou gerando uma maior produção de lixo. Considerando essa realidade, foram planejadas ações pedagógicas nas quais os conhecimentos da matemática e dos demais componentes serão trabalhados de maneira articulada, no intuito de alcançar possíveis soluções para o problema identificado. Já faz bastante tempo que o método tradicional de ensino vem sendo contestado por diversos teóricos da educação. A sua abordagem conteudista, centrada no professor, que desconsidera os conhecimentos prévios dos alunos, as suas experiências de vida, colocando ele em uma condição de passividade em relação ao processo de ensino e aprendizagem, não atende mais às demandas da sociedade que nós vivemos. Assim, surgem as denominadas metodologias ativas de aprendizagem como uma possibilidade de mudança que ressignifica a prática pedagógica e o papel do professor e do aluno no processo de ensino e aprendizagem. Com o advento das novas tecnologias digitais, essa metodologia de ensino tornou-se uma tendência mundial, ficando ainda mais relevante no ano de 2020 devido à pandemia de Covid-19, que exigiu mudanças urgentes na forma de ensinar e de aprender para se adequar à nova realidade. Diante de tudo isso, nós ressaltamos a importância de se trabalhar a metodologia ativa de aprendizagem durante a formação dos professores, pois essa é uma experiência que vai ser bastante significativa para a sua atuação profissional. Escolhemos como tema do nosso projeto o consumo e a aprendizagem matemática no contexto do cotidiano familiar. As discussões acerca das problemáticas do consumo e a importância do consumo consciente não são recentes, estando presente em pautas de diversas conferências realizadas pela ONU. A problemática do consumo ainda é bastante presente no contexto atual. Sendo assim, é importante que essas questões sejam debatidas desde os primeiros anos escolares e também no âmbito familiar, no intuito de formar sujeitos críticos, ativos e conscientes de suas responsabilidades com o meio ambiente e a sociedade. Em relação à aprendizagem da matemática, nos propomos a trabalhar os conhecimentos de maneira interdisciplinar para que sejam aplicados em situações reais, proporcionando o desenvolvimento de práticas de consumo consciente. Considerando a atual realidade, em consequência da pandemia do Covid-19, com esse projeto de trabalho, nosso principal objetivo é que os alunos compreendam os conteúdos que envolvam as diversas áreas do conhecimento e as suas linguagens através da matemática, ciências, artes, geografia e da língua portuguesa, de forma interdisciplinar e contextualizada. Para tanto, nossos objetivos específicos serão observar as mudanças de hábitos em suas residências que geraram o aumento do consumo durante o período de isolamento, refletir sobre os impactos socioambientais
ocasionado pelo consumo excessivo e a importância do consumo consciente. Identificar e praticar a matemática nos aspectos do cotidiano, através de operações e cálculos mentais. Relacionar o projeto de matemática com outros eixos do ensino, como artes, ciências humanas, português e geografia. Produzir jogos matemáticos reutilizando resíduos residenciais. Elaborar práticas sustentáveis que promovam a redução do consumo em suas residências. Construir tabelas com a quantidade de resíduos residenciais. Interpretar e construir o gráfico com as informações do consumo de energia durante o ano de 2020. Para alcançar nossos objetivos, os conteúdos a serem trabalhados de maneira interdisciplinar serão: da matemática, probabilidade estatística, geometria, grandezas e medidas, números naturais, problemas de multiplicação e da divisão, adição de parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medida. Na área da geografia abordaremos natureza, ambientes e qualidade de vida, comércio e consumo, a água e a energia como recurso natural esgotável, cidadania e participação. Na área das ciências, abordaremos matéria e energia, consumo consciente, o lixo e sua reciclagem, a natureza e a sua necessidade de conservação. Na área das artes, abordaremos cores primárias, secundárias, trabalhar com texturas e formas geométricas, criar e transformar objetos. E, por último, na língua portuguesa, abordaremos leitura e escuta, compartilhada e autônoma, análise linguística, semiótica, ortografização, gêneros textuais, gráfico, tabela, instrucional. Boa tarde, meu nome é Tatiana e vou falar para vocês sobre a parte executória do nosso projeto. Ele foi dividido em 3 planos de aula, sendo o primeiro a respeito do consumo consciente. Esse plano foi dividido em 4 momentos. No primeiro momento, os alunos vão assistir ao vídeo Consumo Responsável, que está disponível no YouTube. Posteriormente, eles vão fazer a leitura do texto 8 R's da sustentabilidade. O objetivo desses 2 momentos é que eles possam ter uma introdução ao tema consumo consciente, para que em seguida eles possam fazer a pesquisa junto com a família, em sites nacionais confiáveis, a respeito dos produtos alimentícios e também de limpeza que foram consumidos durante esse período da pandemia. Nesse segundo momento, tem por objetivo fazer com que o aluno reflita sobre a consequência do consumo excessivo e a produção do lixo a partir disso. Então, ele vai verificar as questões socioambientais, no entorno da sua comunidade, juntamente com a sua família. Então, nós propomos uma conversa com a família sobre o possível aumento do consumo de produtos, não só alimentícios, como limpeza, roupa, enfim, qualquer outra necessidade que eles identificaram nesse período de isolamento. E eles vão se questionar a respeito dessa produção do lixo. Vão pesquisar junto com os familiares a existência de lixões próximos, no bairro ou em seu entorno, e se não, a respeito do descarte indevido de lixo também, como tem em alguns descampados por aí. Então, eles vão pesquisar com os seus familiares quais os problemas socioambientais e de saúde que o descarte inadequado do lixo pode ocasionar. Registrar essas informações da pesquisa para que eles possam, a partir disso, produzir soluções da redução do próprio consumo e apresentar para a turma esse levantamento de soluções que elaboraram junto com a família para que eles possam aplicar também no cotidiano deles. Nessa terceira etapa, os alunos serão orientados a guardar os materiais reutilizáveis. Eles vão guardar garrafas PET, tampinhas de garrafa, caixa de papelão, bandeja de isopor, tudo que possa auxiliar na produção do jogo. Eles vão separar os materiais de acordo com categoria, o que é papel, metal, plástico, vidro e madeira. Vão observar a questão das formas geométricas, espaciais e planas que elas apresentam. Vão registrar todas essas informações em uma tabela no computador, utilizando o Excel, colocando os nomes, as quantidades e categoria de cada produto acumulado e fazendo a somatória de cada categoria desses produtos.
Eles vão separar os materiais que não foram reutilizados e guardar para a coleta seletiva que passa em sua residência, se passar na residência. Na quarta etapa, os alunos vão produzir os seus jogos. Então, nós colocamos como exemplo de jogos que eles podem produzir: o xadrez, dama, jogo de boliche, de botões, de argolas. Fica a critério do aluno. Se ele quiser criar o seu próprio jogo, ele terá que produzir as suas regras também no jogo. Então, eles precisam apresentar essas regras. Tanto quem já pegou um jogo já pronto, vai pesquisar quais são as regras e apresentá-las, quanto quem vai produzir o seu jogo. Contanto que respeite, né, a questão do gênero textual e as normas formais da língua portuguesa. Eles vão apresentar essas regras para a família e vão aplicar o jogo e testar a funcionalidade dele também. Então, eles vão registrar os placares, quantidade de jogadores e apresentar para a turma como funcionou o jogo, quais são as regras, como envolveu de forma interdisciplinar os componentes nesse jogo, né? A questão da matemática, do português, das artes, ciências humanas, durante a elaboração e a prática do jogo. Olá, meu nome é Willandi e eu vou falar sobre o nosso segundo plano de ações para esse projeto. Esse segundo plano de ações é baseado no consumo consciente da água. Pensamos em 4 momentos para ele. Num primeiro momento, o aluno iria assistir a um vídeo que está disponível no site da Agência Nacional de Águas, intitulado Nossa Água, Saber Usar para Não Faltar. Depois, ele iria confeccionar uma tirinha de HQ que retratasse alguma situação de desperdício de água que ele já tenha presenciado. Claro que para produzir uma atividade desse tipo, para desenvolver uma atividade desse tipo, ele teria que fazer pesquisas na internet, no YouTube, ver vídeos a respeito da produção desse gênero textual. No segundo momento, ele iria comparar as contas de água, iria ver ali a discrepância, calcular os valores monetários gastos no primeiro trimestre do ano, deste ano de 2020, de janeiro a março, e no segundo trimestre deste mesmo ano. Iria observar se houve variação. Depois, ele iria pesquisar na internet, em fontes confiáveis, é claro, práticas, maneiras de economizar água e registrar as informações obtidas. No terceiro momento, supondo que o aluno tenha em casa uma máquina de lavar, ele iria verificar quantos quilos ela comporta. E com base nas informações contidas no interior da máquina, faria, junto com os familiares, estimativas de quantos litros de água são gastos em um ciclo de lavagem, fazendo uso do nível de água mais alto. Feitas essas estimativas, ele iria pesquisar no site do Inmetro, observando lá, nas tabelas que lá estão, as colunas marca, quanto lava em quilo e consumo de água. E iria verificar qual das estimativas elencadas junto com os familiares mais se aproximaram do resultado verdadeiro, do resultado que o Inmetro dispõe. No quarto momento, ele iria produzir um infográfico sobre o consumo consciente da água. E esse infográfico deveria trazer dicas de redução do consumo de água, dicas de como reduzir o consumo de água, com base nas pesquisas realizadas no segundo momento deste mesmo plano de ações. Olá, meu nome é Alcigleia e eu vou apresentar a terceira ação proposta nesse projeto, que se refere ao consumo de energia. Para o desenvolvimento desta ação, foram adotados os seguintes procedimentos. No primeiro momento, pesquisar em fontes confiáveis, nacionais ou locais, notícias sobre o aumento do consumo de água e energia durante a pandemia de Covid-19. Posteriormente, será feito questionamentos com a turma no sentido de se perceber uma maior utilização da água e energia em suas residências nesse período. Em seguida, será exibido um vídeo que tem por título Entendendo sua conta de luz. No segundo momento, pretende-se analisar as informações presentes no gráfico de consumo das faturas de energia correspondentes aos meses de janeiro até setembro. Depois, produzir uma tabela
com os valores de consumo de cada mês, verificando qual mês consumiu mais e qual mês se consumiu menos. Diante disto, os alunos deverão calcular o total de consumo nos meses de janeiro, fevereiro e março. Em seguida, calcular o total de consumo nos meses de abril, maio e junho. Produzir um gráfico com a informação do consumo no primeiro trimestre e segundo trimestre de 2020, no intuito de comparar e verificar se houve aumento no período anterior ao isolamento, no caso, o primeiro trimestre, e o período de isolamento, o segundo trimestre. E finalizando, será requisitada uma pesquisa em fontes confiáveis sobre formas de reduzir o consumo de energia e construir um quadro informativo com os resultados das pesquisas dos alunos, ressaltando sempre a importância de se pesquisar em fontes confiáveis, para que se tenha acesso a informações corretas, contribuindo assim para uma aprendizagem de qualidade. No processo de ensino e aprendizagem, o papel do professor vai desde um agente mediador, incentivador, ao de um avaliador. No papel de avaliador, é importante que o professor faça reflexões acerca das suas práticas pedagógicas, questionando-se se elas estão sendo adequadas ou se necessitam de uma reorganização. A etapa da avaliação deverá ser vista como uma oportunidade de diálogo entre o professor e o aluno, pois o professor poderá ter uma resposta concreta das ações que foram desenvolvidas. E para que esta etapa não se torne mais um momento de exclusão, de seleção, os instrumentos avaliativos, assim como o resultado dessas avaliações, deverão ser apresentados e discutidos com a turma. Nessa perspectiva, o processo de avaliação deste projeto de ensino ocorrerá ao longo do seu desenvolvimento e terá um caráter formativo, mediador e diagnóstico, valorizando a socialização, os conhecimentos prévios dos educandos, o princípio colaborativo, levando em consideração o interesse, a participação nas atividades e observando a aprendizagem em relação aos conteúdos programados e suas relações com o cotidiano. Também será proposta uma autoavaliação, onde o aluno será convidado a fazer uma reflexão individual, onde ele possa averiguar se as suas metas, as suas estratégias, os seus objetivos projetados em relação ao seu processo de construção do conhecimento foram alcançados, favorecendo assim a sua autonomia. Levando em consideração o atual contexto de aulas remotas devido à pandemia provocada pelo Covid-19, desenvolvemos o projeto de ensino que nos foi proposto na disciplina de Ensino de Matemática 2, no curso de Pedagogia da UFRN, que é muito mais agradável e desafiador trabalhar com esse modelo de ensino e aprendizagem do que a concepção tradicional mecanicista, que por vezes distancia os conteúdos matemáticos das situações reais. Além disso, o fato de se trabalhar com a aprendizagem baseada em projetos, a ABP, requerer o trabalho em grupo, permite, dentro do processo de ensino e aprendizagem, que o protagonismo das discussões esteja a cargo não só do professor, mas que seja participativo entre aluno, professor e conteúdo, favorecendo ao educando inserir-se no processo formativo, assumindo uma postura investigadora, autônoma e reflexiva. Assim sendo, percebemos a ABP como um método capaz de colaborar de forma significativa para o nosso processo de formação docente, pois nos revela importantes resultados de aprendizagem e, por não ser um modelo didático fechado e definitivo, pode ser ajustado a diversas realidades e necessidades de aulas e conteúdos. De start,
tivemos a oportunidade, a partir da construção do dado projeto, de conceber a matemática como uma ciência viva, onde os números se relacionam nos seus diversos campos conceituais, como na álgebra e na aritmética. Assim também nas diferentes áreas do conhecimento, percebendo que a matemática dispõe de ferramentas para modelar e solucionar problemas de ordem científica ou do cotidiano, de forma crítica, colaborando para uma aprendizagem cidadã.